as propostas de Jesus adiante, ótimo, maravilhoso. Mas não vamos impor o nosso ponto de vista. Nós somos espíritos, que ótimo, mas é uma decisão nossa, pessoal. Por quê? Porque os ensinamentos espíritas vão de encontro aos nossos anseios. Mas pode ser que as outras pessoas não entendam assim ou não queiram assim. Elas querem outra proposta religiosa. Que bom, o importante é que a pessoa tenha uma religião. Né? Não existe religião certa. Existe alguma religião certa? Jesus falou, ó, essa é a religião certa. Aliás, Jesus não falava de religião. Existiam várias religiões ao tempo de Jesus. Se ele quisesse uma religião, ele escolheria qualquer uma daquelas lá. Mas Jesus não escolheu religião nenhuma. Jesus escolheu o amor, ao contrário. E ensinou Pedro o amor. Até o momento em que Pedro, achando que era muito importante, na última ceia, fica chateado com Jesus quando Jesus pergunta para ele, tu me amas? E Jesus responde, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus pergunta de novo para Pedro, tu me amas? Aí Pedro já fica meio chateado, né? Mestre, já falei que eu te amo, já meio enfurecido. E na terceira ele já explode, falou, mestre, por que me atormentas? Tu sabes que por ti eu morro. E Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, tu não sabes o que está dizendo, ainda hoje tu me negarás. Olha só, esse mesmo homem que foi escolhido por Pedro, por Jesus sabia que ele ia negar. Por quê? Porque ele era um ser humano, como outro qualquer. Ele sabia, ele não queria ser açoitado, ele não queria estar preso. Quem gostaria de... Vamos falar aqui entre nós, algum de nós faria diferente? Faria diferente do que Pedro fez? Sabendo o que ia acontecer, sabendo como o ódio das pessoas do Sinédrio contra Jesus era grande, faria diferente? Falar, não, deixa comigo, que é tudo comigo agora. Nada, né? A gente ia fazer igualzinho, talvez fizesse até pior, talvez até açoitasse Jesus. Por quê? Mas por que é que Jesus fala para ele? Porque sabia que na hora certa Pedro iria se recordar desse momento, e ao recordar-se desse momento, aí sim ele ia virar o verdadeiro pescador, como ele se transformou naquele dia. Porque aquele momento foi um momento de transformação do Pedro, que ali ele entendeu qual era a proposta de Jesus, que quando Jesus falou para ele, tu não sabes o que dizes, era verdadeiro, porque Pedro achava que sabia o que estava fazendo e o que estava falando, mas não sabia. E por que não sabia? Porque se julgava errado, assim como nós fazemos parte de um centro espírita, o cara é presidente do centro, meu Deus, eu sou o presidente do centro, sou uma pessoa maravilhosa, quando eu morrer eu vou direto para o nosso lar, não é nada, né? São cargos transitórios daqui da terra, não é isso? Sou médico, parabéns, legal, porque você tem muita dívida e precisa ressarcir aqueles irmãozinhos que vão se comunicar com você, é só isso, nada de diferente. Quando você desencarnar, você vai exatamente para o lugar onde você tem merecimento. Então, quando Jesus fala para Pedro, tu não sabes o que diz, nós também temos que trazer para nós. Nós não sabemos o que estamos dizendo. Porque lá no nosso íntimo, nós não somos o personagem que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós sabemos quem nós somos. Nós ainda carecemos de muita coisa para melhorar. E para fazer isso, e para servir a Jesus, nós precisamos primeiro nos conhecer a nós mesmos, interiormente, intimamente, saber quais são as nossas capacidades e principalmente os nossos limites, porque todos nós temos limites, e às vezes quando a gente ultrapassa esse limite, a gente não serve ao próximo, porque a gente começa a se achar muito importante. Aí nós vamos pescar quem? Ninguém. Que o outro percebe, fala, poxa vida, é falso, né? Falso profeta. Como Pedro pensava acerca de Jesus, né? É um falso profeta. Como tantos outros, né, que chegavam lá, falavam,
Mas, na prática, eram só mais uns que queriam o dinheiro das pessoas, enganar as pessoas. Então, nós abraçamos a religião espírita, que bom, sejamos os melhores espíritos que forem possíveis, mas para que nós sejamos os melhores espíritas, não basta ser médium, não basta psicografar, não basta receber mensagens, não basta ser presidente do centro, não basta ser tarefeiro, precisa amar o próximo, mas amar incondicionalmente. O que é incondicionalmente? Independente de quem a pessoa seja. Porque quando eu amo a pessoa integralmente, eu não estou enxergando o que ela é, eu enxergo o que ela vai ser. Porque aquela pessoa que hoje pratica atos não muito recomendáveis, assim como nós, foi criado por Deus para a perfeição. Um dia todos nós seremos perfeitos, e seremos perfeitos. E se nós pudermos de alguma forma influenciar na decisão das outras pessoas, que bom, porque isso vai contar a nosso favor. E não tenhamos dúvida, ninguém passa na nossa vida por acaso ou impunemente. Deus não coloca pessoas na nossa jornada por acaso. O acaso não existe, nós sabemos disso. Aquela pessoa que você reencontra depois de muitos anos, poxa, que bom, existe um motivo para isso. Aquele irmãozinho que te pede uma ajuda e que você nunca mais vai ver, existe um motivo. Por que existe um motivo? Porque nós todos vivemos num planeta em que nós somos solidários uns com os outros. Enquanto houver sofrimento nesse planeta, ninguém é feliz plenamente. Enquanto existir gente passando fome, enquanto existir guerras, matando pessoas por nada, enquanto existir, infelizmente a gente vive no Rio de Janeiro, tanta notícia de bandidos que tomam comunidades e matam as pessoas, enquanto existir feminicídio, que é uma coisa abjeta, horrorosa, pavorosa, que o outro, uma pessoa mata o outro porque se sente proprietário do outro, isso é a coisa mais pavorosa. Enquanto existir gente fazendo mal para crianças, pode existir felicidade nesse mundo plenamente. Eu posso acordar e falar, eu sou feliz. Que raio de felicidade é essa em que as outras pessoas se sentem infelizes também, porque não têm as mesmas oportunidades que eu tenho? Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser rico, muito pelo contrário, mas todos têm direito às mesmas coisas. Todo mundo deveria ter direito às refeições, ao estudo, à saúde. Todo mundo deveria ter direito. Mas existe isso nesse país ou no mundo inteiro? Não. Uma pequena parcela tem e a maior parte da população não. Pessoas se acham donas das outras. É para isso que nós fomos chamados por Jesus a sermos pescadores de homens. Ou seja, primeiro mudar a nossa forma de ver e de sentir o mundo, e depois transmitir esses novos valores. Porque assim como Pedro, que era um pescador grosseirão e foi aos poucos entendendo o chamado de Jesus, porque diferente do que a gente pensa, Pedro não fundou igreja nenhuma, como diz a Igreja Católica, o primeiro Papa, nada. Isso é, enfim, não vou entrar no mérito da questão, porque isso não faz parte da nossa seara. Pedro tomava conta da casa do caminho. E o que era a casa do caminho? Era um grande galpão onde pessoas desvalidas, necessitadas, os párias da sociedade, só tinham arrimo lá. Era lá que eles comiam, era lá que eles se banhavam, era lá que eles eram cuidados das suas doenças. E quem tomava conta disso era Pedro. Foi ali que ele fez a sua profissão de fé. Foi ali que ele entendeu que ali ele era o pescador de homens. Por quê? Porque ele
diminuir a dor das pessoas, o sofrimento e a angústia das pessoas. Não era oficiando nenhum tipo de missa ou qualquer coisa que o valha. Era trabalhando em favor dos mais necessitados. Então, as religiões são feitas para nos reconectar com Deus, mas mais do que isso, para nos trazer também um pouco de dignidade. Religião sem caridade é o quê? É o quê, Ventura? Não é nada, é só um prédio e mais nada. Nós precisamos fazer alguma coisa em favor das outras pessoas. As desigualdades sociais existem. Não adianta ficar esperando os governos, seja o governo de qual for. Essas pessoas continuarão existindo. Porque os governos são feitos para quem tem dinheiro. Nós não fazemos parte dos interesses dos governos só no dia da eleição. Aí no dia da eleição nós somos pessoas importantes. Mas saindo dali, nós não fazemos parte do cardápio deles. Então nós temos que nos proteger. Então nós que já temos o conhecimento religioso, temos que ajudar as pessoas. Nós não vamos salvar o mundo, gente. Veja bem, não estou dizendo aqui que a gente vai acabar com a fome do mundo, acabar com o sofrimento do mundo, acabar com a violência do mundo. Mas se nós pudermos fazer isso com uma única pessoa, o mundo dessa pessoa já se modificou. E ela, que talvez viesse a ser uma pessoa vingativa, ruim, que viesse a praticar atos que não deveria, vai ter a oportunidade de escolha. Porque você imagina uma pessoa que vive num ambiente de muita violência, em que o governo não chega lá, não oferece nada para essa pessoa. Que tipo de realidade ela tem para ela? Que ela é assim mesmo. Então ela só vai replicar aquilo que está acontecendo com ela. É igual o filho. Se você encoraja o filho a estudar, a ser corajoso, a ser honesto, qual a chance dele ser uma pessoa boa? Não é grande? Agora, se você diz para ele todo dia que ele é incapaz, que ele não vai conseguir, qual é a chance que ele tem dele ser diferente disso? Eu estou dizendo para ele o que ele quer ser. Aí depois ele cresce, eu não sei em que eu errei. Em tudo, só isso. Porque eu induzi o meu filho a ser uma pessoa ruim, porque eu fiz isso por ele. Eu disse para ele o que ele queria ser. Então, através dos nossos exemplos, nós podemos mudar a vida de algumas pessoas. Isso é ser pescador de homens. Não exige muita coisa da gente. Fazer a caridade, dar bons exemplos, mostrar para as pessoas que existe um outro caminho, e esse caminho é o amor, esse caminho é o perdão, esse caminho é dar a chance ao outro de se recuperar, de dar a chance ao outro de se desculpar. É isso que nós temos que fazer, porque não adianta se nós tivermos religião e não fizermos nada disso. Aí nós não vamos estar pescando ninguém. Ao contrário, nós vamos estar pegando o peixe da nossa cesta e jogando de volta no mar. Ao invés de ganhar, nós vamos estar perdendo. Então, queremos ser pescadores de homens? Claro que queremos, todos nós queremos, não é isso? A não ser que a gente esteja aqui só para passar a hora, né? A gente vem aqui 1 hora por semana, assisto uma palestra, mas não quero fazer nada disso não. Quero continuar fazendo tudo que eu fazia antigamente. Se eu tinha vício, continuo tendo vício. Se eu falava da vida dos outros, continuo falando da vida dos outros. Se eu cometia atos ilícitos, continuo cometendo. Aí não vale a pena ter religião nenhuma, seja essa ou qualquer outra. Mas se verdadeiramente eu quero me modificar, e eu tenho certeza que todos nós queremos, nós temos que começar a entender o papel do outro na nossa vida. Não existe, como a gente falou, não existe religião sem caridade. E a caridade, e isso é muito importante que se diga, é silenciosa. A caridade não precisa ser feita com estardalhaço.
Por exemplo, nós estamos aqui na Casa Espírita. Toda casa espírita distribui cesta básica. Algumas casas espíritas cometem um grande erro. Exigem que a pessoa que vai receber a cesta básica assista a reunião pública. Isso é errado, não faça isso. Se a gente vai dar, vamos dar porque a gente quer dar, sem exigência. Se a pessoa quiser assistir, ótimo. Se não quiser assistir, ótimo também. E talvez a pessoa esteja pegando a cesta aqui, mas ela professa outra religião. E ela tem esse direito, ou não tem. Ela apenas está mitigando a fome dela com a cesta básica que a gente está oferecendo. Então, vamos dar a cesta básica. Se ela algum dia quiser ser espírita, ela por conta própria vai tomar essa decisão. Mas não vamos cair nessa armadilha de obrigar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem. É igual uma pessoa vem e me pede uma ajuda, eu ajudo e faço uma selfie e posto na rede social. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Eu estou fazendo propaganda da minha pretensa caridade. Isso não é caridade, isso é autopromoção. Então não vamos cair nessa armadilha. Então vamos fazer o que tem que ser feito, mas de forma silenciosa. Fiquem tranquilos. Deus está sabendo, porque Deus sabe de tudo. E na hora certa, nós seremos beneficiados pelo bem que fizermos, da mesma forma que seremos punidos pelo mal que fizermos. Deus está olhando tudo, o bem e o mal que nós fazemos. Então, se Deus está vendo, é melhor de fazer o bem, né? Nem que seja para a gente não ser julgado mais adiante. Vamos fazer o bem, e assim nós seremos pescadores de homens. Assim nós teremos um encontro com Jesus, assim como Pedro teve um encontro com Jesus. No primeiro momento ele se encontrou com Jesus, mas ele já não sabia quem era Jesus. Mas tudo bem, a gente vai aprendendo na caminhada. É igual namorar, né? Quando a gente começa a namorar, a gente não conhece a pessoa integralmente. Aí vai passando o tempo, aí a gente casa e pronto, aí a gente começa a conhecer a pessoa, porque a gente está convivendo no dia a dia. Conhecer as pessoas e nos conhecer é a mesma coisa. A gente tem que começar o namoro e depois prosseguir até o casamento. Mas temos que fazer caridade. Sem caridade nada vai acontecer. Religião. A pessoa é espírita, mas só assiste reunião pública, toma passe, bebe água fluidificada e tchau, vai para casa. Não é espírita, é o quê? É um curioso. Quem é o verdadeiro espírito? O que Allan Kardec fala acerca do espiritismo? Os verdadeiros espíritas serão conhecidos por muito se amarem. O amor exige respeito, o amor exige caridade, o amor exige que nós façamos a nossa parte, independente se o outro está fazendo ou não, independente se o outro quer fazer ou não. Se a gente marcou, vamos fazer faxina lá no centro, mas só aparece não tá bom, faz a sua parte. Não adianta ficar reclamando fulano, cicrano, beltrano, não vê. Tá bom, eles escolheram lá, cada um faz o que bem entende da vida. Mas o meu primeiro compromisso é comigo. Se eu quero fazer caridade, ninguém vai, vou eu. Eu vou sozinho. Porque na hora em que eu estiver diante de mim mesmo, depois de desencarnar, eu posso levar um monte de gente comigo para ser minhas testemunhas? Isso não é um tribunal, não, né? É comigo mesmo, é comigo e comigo mesmo. Eu serei julgado pelas minhas ações, pelos meus atos, por todo o bem que eu fiz, mas infelizmente também por todo o mal que eu fizer. Então, é melhor fazer o bem, porque depois a dívida diminui, né? É igual o Carneiro das Casas Bahia. Você vai lá, paga a primeira prestação. Aí fala assim, mês que vem eu não pago, mas no outro mês eu pago 2. Já era. Isso vai virar uma bola de neve para nunca mais terminar. Porque se você não consegue num mês pagar uma prestação, por que é que na outra você vai pagar 2?
De onde vai sair o dinheiro? Você vai catar no fundo do quintal? Não, então a mesma coisa. Fazer caridade é a mesma coisa. Eu fui chamado para fazer caridade, faço agora. Não vamos deixar para o mês que vem, porque mês que vem não vai dar. Não vai dar. Porque mês que vem eu vou arrumar outra desculpa, depois na outra desculpa, e assim vamos arrumando desculpa. Então vamos fazer a caridade para sermos verdadeiramente pescadores de homens, para trazermos pessoas, não para o espiritismo, mas para o lado do bem. Porque quando nós estamos fazendo o bem, primeiro nós vamos deixar de fazer o mal, e depois nós estamos passando para as pessoas a esperança, essa esperança que ela não encontra em lugar nenhum, essa esperança em que ela não enxerga, que a pessoa, quando está passando por algum tipo de problema, ela pensa que é invisível, e a verdade é essa, todo mundo finge que não enxerga, né? Você já viu um mendigo deitado em calçada? Alguém passa do lado dele? Todo mundo dá uma desviadinha, né? É tipo assim, não quero enxergar. Mas a pessoa está ali, gente. A pessoa existe. Ela não é invisível. Então nós temos, a hora que nós enxergarmos integralmente as pessoas como elas verdadeiramente são, nós vamos fazer caridade sempre. E sempre iremos pescar pessoas, porque o exemplo arrasta. Todo o bem que eu faço, tem alguém observando. E quando alguém observa, ela observa porque ela quer aprender. Mesmo que ela diga assim, não, aquilo lá não me serviu de nada, mas no íntimo dela, ela quer aprender alguma coisa. Então, vamos ser exemplo para as outras pessoas. Não basta dizer eu sou espírita, não basta dizer eu sou católico, sou evangélico, seja lá qual for. Eu tenho que dizer, eu sou de Cristo. Cristo me chamou para ser pescador. Que nós todos somos chamados, assim como Pedro, a sermos pescadores. Agora a gente tem que botar a isca no anzol. E a isca no anzol, olha, ela é tão fácil que às vezes a gente até sente vergonha. A isca do anzol de Jesus chama amor. Nós temos que amar integralmente as pessoas como elas são, com os defeitos, com as rabugices, com tudo. Porque nós também, olha só, nós não somos boa bisca, nós não somos pessoas maravilhosas, né? De vez em quando a gente também é chato pra caramba, de vez em quando a gente é ranheta, cisma com as coisas. Eu botei aqui, eu quero aqui, não é assim? Por que é que você tirou? E vira uma briga desnecessária por causa de uma bobagem desnecessária. Então a gente deve corrigir a nós, verdade. Não é assim que a gente faz, gente. Não é assim que a gente faz. A gente briga por causa de bobagem. Depois a gente fala, meu Deus, por quê? Aí a pressão arterial sobe, o outro fica chateado. Para quê? Desnecessário. Nada. Não resolveu nada. O dólar não subiu, nem baixou, nada. É por causa de uma bobagem, por causa de uma besteira desnecessária. E ao invés de fazer isso, vamos brigar por coisas sérias. Vamos brigar por ajudar o outro, por ser útil ao outro. Sabe? Vamos trocar. Fazer a caridade é como trocar o pneu do carro com ele em movimento. É assim mesmo, é difícil. Toda vez que a gente se propõe a fazer caridade, vão aparecer um mundo de dificuldades. Mas quem disse que ia ser fácil? Se fosse fácil, não éramos nós que estávamos nessa empreitada. Não éramos nós, gente. Então, por que é difícil? Porque nós vamos deixando para depois. Nós somos os trabalhadores da última hora. Não nos esqueçamos disso. Nós vamos deixando para depois. E aí chega um momento em que não dá mais. Agora não, que agora existem os bancos digitais. Antigamente a gente ia para banco, pagar as contas.
O banco fechava às 4, eu ia para o banco às 3h59. Qual a necessidade disso? O banco ficou aberto das 10 às 4, mas o cristão resolve ir às 3h59 e reclama que o banco está cheio, que demorou muito. Demorou porque eu fui às 3h59, gente. Ué? Se eu fosse às 10 da manhã, que beleza, já estava em casa há muito tempo. Mas a gente vai deixando para depois. Os trabalhadores da última hora vão deixando para depois, vão deixando para depois, deixando para depois. Aí chega um momento que não dá mais. E aí, quando não dá mais, a gente tem que fazer tudo ao mesmo tempo agora. Fica difícil, né? Se eu tivesse feito antes, olha que beleza, ia tudo mais tranquilinho, paz, ia me dar tempo, daria tempo até de fazer um lanchinho depois do banco, né? Mas não, a gente às 3h59 e o guarda fechando a porta, eu deixa entrar que eu quero pagar minha conta. Desnecessariamente. É igual, botei aqui, eu quero que fique aqui. A mesma coisa, a gente faz essas coisas, depois a gente para para perguntar, meu Deus, por que eu fiz isso? Quanta bobagem! Perdi um tempo desnecessário em coisas que não tinham importância nenhuma na minha vida. Gastei energia. Podia estar gastando essa energia em algo verdadeiramente que ia fazer diferença na minha vida. Quando Pedro entendeu qual era o papel dele, ele parou de brigar com ele mesmo. Porque enquanto ele era Pedro, ele corta a orelha do centurião. Não é isso? Mas quando ele compreende, ele fala, meu Deus, não é assim. Não é assim. Pode ser diferente. Porque ele vai cuidar dos mais necessitados. É como se tivesse dado uma bofetada na cara de quem não fazia.